Vou contar para vocês a história de um menino. Infância eterna, sem começo nem fim. Infância que atravessa o rio, atravessa Diamantino, o pasto, a vida. Infância que sobe o morro para admirar, lá de cima, a mais fantástica das infâncias. Esta, não. Meu nome é Nicolas Ber, vivo em Brasília, escrevo sobre Brasília. Brasília é uma obsessão poética minha, né? Mas eu vou contar uma outra história hoje aqui. Eu vou contar a história de um menino que nasceu em Diamantino, Mato Grosso. Mas essa história não começa lá. Começa bem longe do Brasil, na Europa. Começa nos países bálticos, especificamente na Estônia e na Lituânia. Na Estônia nasceu meu pai, em 1926, Anatol von Ber. Eles tinham fazendas, propriedades lá, eles são uma família antiga na Estônia. E na Lituânia nasceu minha mãe, que tem ascendência polonesa e alemã. Ela nasceu em Vilna. E a mãe dela era pintora e o pai também proprietário rural. Meu pai teve que servir na guerra, foi ferido, né? E minha mãe se refugiou também na Alemanha, né? Passou a guerra na Alemanha. E quando a guerra acabou, eles migraram para o Canadá, onde se conheceram, né? Minha avó foi pintar uma personalidade lá e meu pai estava lá e minha mãe foi junto e lá eles se conheceram. Mas minha mãe ficou no Canadá e papai veio para o Brasil, trabalhar aqui em fazendas em São Paulo, Minas Gerais, né? Porque uma tia dele veio antes, né? Veio antes para São Paulo e chamou: vem para o Brasil, a terra das oportunidades, aqui existe um futuro para todos, a Europa arruinada, né, pela guerra. Então minha mãe veio bem depois, minha mãe veio uns 2 anos depois, ela veio para o Brasil e se casaram em São Paulo, né, e foram para Minas Gerais, trabalhar numa fazenda de gado em Uberaba. E lá nasceu meu irmão mais velho. Gente, que dá pra gente. Aqui, na beira do Ribeirão Amolar, tudo é muito forte, menos a correnteza. Logo depois, ele foi chamado para uma nova aventura em Mato Grosso para administrar a Fazenda São João. A Fazenda São João, ela foi comprada por um príncipe alemão, Príncipe João von Thurn Taxis, e a minha tia é que intermediou essa venda. E logo depois eu nasci em Cuiabá, em 5 de agosto de 58. Mas voltei logo para Fazenda São João, onde eu fui batizado, né? E mais tarde, uns anos depois, a tia de papai comprou uma fazenda menor para ele administrar, né? E é a fazenda onde eu cresci, a Fazenda Amolar. A Fazenda Amolar fica na beira da BR-364, a uns 200 quilômetros ao norte de Cuiabá, exatamente onde se divide a Bacia do Prata e a Bacia Amazônica. A estrada passa realmente na divisa das duas bacias. E lá eu cresci, e lá eu fui menino de roça, menino de fazenda. E essa experiência foi muito marcante para mim. Lá eu pescava bastante, sabe? Eu fui um menino muito de ir para o mato, sabe? Não sei como que eu não fui picado por cobra, engolido por sucuri, caído em algum barranco, né? Me perdido. Quer dizer, eu acho que os meus anjos da guarda, eu dei muito trabalho para os meus anjos da guarda. Um personagem marcante lá na fazenda era o vaqueiro, que cuidava do gado e também andava a cavalo com a gente, selava o cavalo, né? O Chimitinho era um nativo da região, um senhor já de certa idade, com muita experiência no trato do gado e que estava sempre por ali ajudando a gente.
O Chimitinho, ele tinha esse apelido porque ele dizia que quando uma coisa boa é Schmidt. Então Schmidt. Schmidt é o nome de uma marca de um revólver alemão muito bom e que então ele pegou esse apelido. A minha mãe era muito atenta, nós tínhamos lá um rádio, né, que era o meio de comunicação mais popular, né, todo mundo tinha rádio, e ela ouviu que ia aparecer naquela semana, às noites, iam aparecer um cometa, né, descoberto por um japonês, dois japoneses, Ikeya e o Seki, isso em 67. Eu tinha 9 anos, ela nos acordou de madrugada, tirou da cama para vermos aquele risco branco no céu e foi realmente uma experiência fantástica, tanto que eu fiz o poema e a gente nunca esqueceu dessa noite e eu lembro que acordar 3 da manhã para ver um cometa é uma coisa... Eu fiz um desenho também da aparição desse cometa. Cometa Poesia. Era noite de julho de 1967. Mamãe nos acordou de madrugada para vermos o cometa Ikeya Seki. Ela sabia que nós nunca o esqueceríamos. O cometa seguiu seu curso, nós voltamos para a cama. Caixeiro viajante do céu, o cometa aparece e desaparece. O cometa volta. A infância, não. O Jorge era um louco que andava pela rodovia e que parava lá na casa. Ele parava e muito íntimo da casa, assim, cadê a comadre, cadê o compadre? Chegava assim e mamãe dava sempre comida para ele. E aí ele, sujo, poeira, né? Porque não era asfaltado, sujo, muito sujo. E aí ele parava lá e a gente ia dar comida para ele, mas morrendo de medo. Ele não fazia mal, mas criança... Eram esses andarilhos, né? E andava bastante. Às vezes a gente saía de carro lá, via ele num certo lugar, 2 dias depois ele já estava 100 quilômetros na frente, né? Andarilho Jorge. Chegava e sentava na varanda da casa, em frente à rodovia. Tudo isso é meu, delirava. Olha a minha boiada passando, boiada bonita que está indo lá para minha fazenda. Louco e folgado. Onde está a comadre Teresa? E o compadre? Magro e sujo de poeira, era um doido manso, mas levar comida para ele era sempre uma missão perigosíssima. Mas chegou o dia da triste notícia, né? Minha mãe nos chamou e falou: ó, acabou essas pescarias, acabou essa andar de bicicleta, acabou andar a cavalo, acabou ir para o curral todo dia, vamos ter que ir para a escola, levar vocês para a escola. Né? E a cidade ficava um pouco longe, Diamantino. E lá que eu e meu irmão fomos estudar, junto com os padres jesuítas que tinham um internato chamado Lar do Menor, cerca de 60 crianças da região, né? E isso também foi muito rico. Eu tive uma infância muito rica, filhos de fazendeiros, tinha índios, tinha crianças que não podiam pagar a escola, quer dizer, ali eu tive um ambiente muito rico ali, né? Com essas 60 crianças no Lar do Menor, onde eu fiquei uns 3 anos estudando o primário, lá em Diamantino, né? Os padres tinham uma área grande que a gente ia lá carpir de bananas, né? E eu lembro uma vez que a gente cortou um cacho de banana de vez, fez um buraco no chão, tampou o buraco com folha e esperou uns 3, 4 dias para voltar lá e comer o cacho de banana no domingo à tarde, porque a gente tinha uns dias livres para poder sair, né? E fomos lá e comemos um cacho de banana, quase passamos mal de tanto comer banana, né? Mas foi uma infância muito rica, apesar de ser interno do lado menor, né? O contato que a gente tinha com a cidade era quando a gente saía e ia para a escola e voltava, né? Mas a gente não podia sair muito da cidade. Quando a mãe vinha visitar, a gente ia tomar guaraná, eu lembro muito disso, a gente ia num bar comer biscoito, comer coxinha e tal, e sanduíche e tomar guaraná. E era uma grande alegria, uma festa, quando a mãe aparecia lá na cidade. A maioria dos padres eram gaúchos, né, de São Leopoldo, né, e descendentes de alemães. Eles cuidavam da gente, eles realmente fizeram um trabalho de educação ali,
né? Tinha um internato dos meninos e as freiras também, né? Cuidavam das meninas, né? Quer dizer, fizeram um trabalho fantástico assim de educação, de alfabetização daquelas crianças. Isso deve ser dito, sabe? Justiça seja feita. Na história de Diamantino, a missão Anchieta dos padres jesuítas teve uma importância fundamental, porque eles chegaram lá no final dos anos 30 e talvez Diamantino não tivesse desaparecido do mapa, mas eles deram uma vida nova à região, né? E se destacaram muito na pacificação dos índios, né? E se destacaram também na educação, né? E eu fui educado lá por eles, né? E as pessoas quando falam, foi educado pelos padres, você sofreu algum tipo de abuso? Não, nós não sofremos nenhum tipo de abuso, né? Eles eram enérgicos com as crianças, os moleques, né? Mas eram também carinhosos, muito carinhosos, e eu devo a eles uma boa educação que eu tive, né? Acho que é bom dizer isso, cara, sabe? Isso é legal. Né? É legal dizer isso, sabe? Tem que dizer isso, né? Entre o Lar do Menor e o Bananal, a gente tinha que passar na frente do asilo São Roque, onde estavam os loucos, né? E a gente morria de medo deles, criança, né? Morria de medo daqueles loucos que nunca fizeram mal a ninguém, mas era uma coisa que ficou muito no meu imaginário, esses loucos do asilo São Roque, né? E eles tinham aquele papo, né, causado pelo bócio, a falta de iodo, né, os papudas, né? Então é uma coisa muito forte no meu imaginário. O meu melhor amigo era um índio da tribo Iranche, né, Inácio, porque os padres davam os nomes aos índios de Inácio, em homenagem a Santo Inácio de Loyola, né, o criador da ordem dos jesuítas. Eu sentia que ele era discriminado lá, porque ele veio da aldeia mesmo, da aldeia lá do Tiariti, né? Ele era um pouco muito isolado, assim, né? Mas nós ficamos muito amigos, porque eu acho que a gente se ajudava muito. Eu ajudava na lição, ele me levava para pescar, a gente nadava junto, pescava junto, e ele tinha essa né, índio, vem lá da floresta, né? Quer dizer, eu um alemãozinho que vem lá da fazenda, né? São duas vivências que se unem e se complementam. Eu acho que ali muita coisa eu aprendi, ele também aprendeu, né? Tanto que eu voltei lá várias vezes procurando Inácio, e haviam vários Inácios, né? Todos eram Inácios e tal, e não encontrei o meu amigo ainda, mas tenho esperança de encontrar, né? Terminou o primário, agora é hora de fazer o ginásio. Onde? Em Cuiabá. Mudamos para Cuiabá. Vendemos a fazenda e fomos morar em Cuiabá, eu, Miguel e o Henrique. O Henrique, o irmão menor, tinha na época 3 anos, nasceu em Diamantino, né? E fomos para Cuiabá estudar o ginásio. O Henrique estudou lá o primário. Passamos lá 5 anos em Cuiabá. Papai foi dar aula na Universidade Federal de Mato Grosso de literatura inglesa e mamãe foi ser professora de inglês na cidade de Cuiabá. Mamãe e papai foram convidados para um seminário aqui em Brasília em 72, né, e se encantaram com a cidade e resolveram mudar para cá, sair de Cuiabá e mudar para Brasília, né? Você imagina o impacto que uma cidade, na época artificial, planejada, uma cidade não convencional como Brasília, o impacto que isso pode causar num menino que em Cuiabá também tinha sua turma, roubava manga, ia nadar nos rios, já tinha uma liberdade muito maior do que em Diamantino, né? Quer dizer, Cuiabá não era uma cidade muito grande, né? E era uma cidade não planejada, uma cidade orgânica que cresceu naturalmente, né? Então, Brasília foi um impacto muito grande, né? Foi uma cidade estranha, né? Um ambiente hostil, né? Sem a sua turma, aquela cidade planejada. E eu fui morar nas 400 da Asa Sul, que não tinha arborização, né? Então, o impacto foi muito grande. E desse impacto é que nasceu a minha poesia, né?